Agora eu vou conversar com uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração e respeito, atriz, presidente da Associação dos Pioneiros Profissionais e Incentivadores da Televisão Brasileira. Ela tem algumas décadas de história para contar desta jovem senhora que vai completar 60 anos daqui a pouco, né, dia 18 de setembro. Vida Alves, que veio nos visitar. Que bom ter você aqui, querida. Obrigada, Olga. É um prazer muito grande estar aqui. E eu disse na minha casa hoje ao sair, uma das coisas boas desses aniversários da televisão é que eu posso rever a Olga. Querida, que faz um trabalho maravilhoso de memória, de história, que se alguém não fizer, não tomar conta disso, se perde. Porque nós, infelizmente... É só a gente olhar o que está acontecendo com obras de arte, com coisas importantes. Lá em Minas Gerais, por exemplo, aquelas igrejas que estão... O cupim está comendo tudo, não é mesmo? Então, a história da televisão brasileira também, Vida, que bom que você resolveu o museu, cuidar de tudo aquilo. Porque, às vezes, as pessoas não dão a devida importância. Não dão mesmo, e o pior, nem os próprios participantes da televisão. Por quê? Porque cada um cuida de si, da mesa para a boca, certo. Não é isso? Aquele dia a dia ali. Aquele dia a dia. Mas e a história? Como é que foi o primeiro dia? Como é que foram os dias subsequentes? Quando é que começou a novela de verdade? Quando é que começaram os grandes programas? Quem eram? Como fizeram? O que gastaram? Enfim, a TV ao vivo, como é que era feita? Você começou a fazer TV... Em que ano exatamente? 1950, no mesmo ano que ela foi... Com um pormenor. Eu era funcionária das associadas Rádio e TV. Uhum. Mas acontece que eu me casei no começo de 50 e tive filho em outubro de 50. Então, em 18 de setembro, eu era gestante em alto grau. Estava nascendo já, né? Eu tinha um barrigão. Então, para aquela época, não se mostrava uma mulher assim, em tinta, como dizia meu marido italiano. Então, eu estive no local, eu ajudei a Yara Lins, eu emprestei um colar, não sei para quem, eu me emocionei, eu fiquei agitada, mas eu não apareci. Ai, ficou tristinha de não aparecer? Fiquei agitada só, tristinha não, porque a emoção do fim da gravidez era maior, né? Sim, claro, porque você tinha um motivo ainda maior aqui no ventre. Agora, a vida deve ter sido emocionante, sim, mas também aquela coisa de o coração na boca, né? Para que tudo desse certo, né? De todos. O Hélio Tosi, que estava e ainda é vivo, disse, se houvesse uma mosquinha, até ela estava biruta naquela hora. Todos estavam um pouquinho ensandecidos, mesmo porque é famoso o negócio de ter quebrado uma câmera. Ah, é verdade. Tem essa história que o Lima põe o seu tempero, mas na verdade uma câmera quebrou. Veio um americano e o primeiro programa foi marcado com giz no chão. Você fica aqui, essa câmera aqui, essa câmera aqui. Tudo certinho, tudo desenhadinho. De repente, uma das 3 câmeras quebrou. E aí desce o diretor técnico e pergunta para o Walter Tasca, que era um dos câmeras, você é capaz de levar essa câmera para o outro estudinho e trazer? É capaz? Ele falou, sou capaz. O americano sumiu, foi-se embora, falou, eu não quero ver essa loucura. E não ficou. Para você ver como a gente sempre foi ousado em termos de televisão, né? Assim foi o primeiro dia. Claro que o Lima conta que o Chateaubriand pegou e, como se faz com o navio, quebrou a câmera. Não era louco. Foi isso. Mas, enfim, é uma história lúdica, uma história interessante. Né? Diferente. Mas o nervosismo devia ser muito grande. Agora, a vida, toda a mudança que a gente viveu, você, né? Porque eu não sou nada nessa história. Que isso? Quer dizer, comecei outro dia perto de você. Tudo isso que você viu. Você é uma linda mulher, inteligente e que apresenta vários assuntos muito importantes. Obrigada. Então, assim, você que viu essa história maravilhosa da televisão brasileira nascer, esse crescimento, o que a gente deixou para trás? O que a televisão deixou para trás? Talvez tenha deixado embora
faça-se bons programas e haja grandes artistas, grandes autores. Deixou-se um pouco o amor, que talvez você tenha no seu programa, que talvez o outro tenha, mas aquele amor de todos, por todos. Por exemplo, quando fizemos o primeiro programa, são coisas curiosas apenas. Sim, que eu vou contar. E foi-se após, e foi resolvido assim, um telefonema do Chateaubriand para alguém de lá, leva a turma para uma churrascaria. Eu fui, inclusive, embora eu não tivesse participado. Fomos todos para a churrascaria, comeu-se, etc. De repente, o Cassiano Mendes tinha 23 anos. Era o diretor artístico, chamou o Lima, chamou o Silas Robert. Lima que você fala, ou Lima Duarte? Lima Duarte, que era do grupinho, é mais novo que eu, 1 ano. Então, estava ali. A mim não chamou, mas ele chamou. E amanhã? Que programa que nós vamos fazer amanhã? Porque eles tinham só pensado naquele dia. Na estreia, né? E amanhã tem programa, a televisão está no ar, e agora? E agora? Então ele resolveu, e todos concordaram, e resolveu depois, eu fui-me embora com o marido, enfim, que iriam, cada um, onde pudesse encontrar filmes. Então, embaixadas, colégios mais ricos, casas de donos de fábricas grandes, porque eram pessoas que possivelmente teriam filmes, filmes sobre Suécia, sobre Noruega. Isso, pessoas que viajavam para a Europa e que compravam, né? E assim foram feitos vários dias. Foi feito, porém, um programa jornalístico filmado que passou no dia seguinte. Porque senão não tinha programa. E outra coisa engraçada também, 10 ou 15 ou 20 dias, não sei exatamente, antes da inauguração, que bom, então vamos inaugurar, que coisa bacana, ótimo, vamos ficar importantes. Mas ninguém tem aparelho de televisão para assistir. Essa é muito boa. E aí, vida? Aí o Chateaubriand foi correndo para os Estados Unidos e comprou 20. Não era nem louco de comprar 200, comprou 20, porque ele comprava sempre para outro pagar, né? E o 20 ele distribuiu pelo centro da cidade e alguns ele deu de presente. Pôs um na Rua 7 de Abril, onde era a sede das associadas, pôs um no Jockey Club, mandou um para o Roberto Marinho. Ai. Acho isso muito outro mundo conspirando, sei lá. Enfim. Eu fico imaginando, vocês têm ideia do que ela está contando para a gente, né? 20 aparelhos de TV. 20 brasileiros tiveram acesso àquela programação. Mais do que alguns e muitos assistiram na rua, nas praças, porque ele pôs em lugares... pôs em pontos estratégicos de grande fluxo de pessoas, né? Então ficava todo mundo para que as pessoas pudessem... Agora, quantas eram? Poucos. Hoje são 60 milhões de aparelhos. Ou mais. 60 milhões. 60 anos depois, 60 milhões de aparelhos. Porque deu assim uma enxurrada de televisão. E agora que a gente está vivendo aí, a Copa do Mundo está vindo, é uma época em que as empresas, inclusive as lojas, estão se preparando para vender muito televisor. Muito. Bom, a televisão com a dificuldade, no ao vivo, comercial ao vivo devia ser uma coisa... gostosa. Bem diferente disso que a gente vê hoje, né? Por exemplo, fazíamos teleteatro, é claro. E teleteatro pesado, com muitos cenários, para se montar naquele dia e desmontar no dia seguinte, porque era ao vivo. Claro que eu, por exemplo, e outros também, decorávamos, mas às vezes faltava um pouco. Então, o que fazia? Eu estou fazendo aqui uma cena de amor. E aqui embaixo, aqui, assim, deitadinho, vida, põe a perna para lá, põe, ficava deitado o diretor do estúdio com o script. Então, quando eu dizia, meu querido, e eu não lembrava, eu olhava para ele. Não, peraí, por favor. Primeiro, deixa eu tirar esse fio daqui que está me incomodando, isso aqui tá. Então, você estava fazendo a cena sentada.
O diretor deitava, a cabeça dele ficava aqui. Aqui, com o script. Aí ele lia para mim, eu me mostrava. Ficava pra segurando mim e pra todos. mais ou menos isso aqui, então. Isso aí. E você passava o olho. O olho rapidamente continuava na cera dela. Muito bom, muito bom, muito bom. Quanta coisa Porque que... não dava para decorar tudo. Não dava para decorar tudo. Ou seja, daí vieram as dálias, que foi criado no Rio de Janeiro. Daí vieram... Dália é assim, quando pega, escreve numa cartolina, eu tô aqui fazendo o programa... Mas isso veio depois. Depois. Aí vem alguém E põe ali. e diz lá, ó, 2 minutos, encerra. Isso é dália. Não só isso. O texto... Sim, o texto todo, o texto comercial, o texto de... Eu cheguei a fazer telejornal assim, com dália. Não dá. Eu fiz Que doido, telejornal assim. Não Eu tinha também fiz. Mas, quando a gente tinha mais tempo, fazia uma pequena dália, né? É lógico. Que a gente queria inventar, porque a gente achava o máximo, né? Foi o Fregolente, no Rio de Janeiro, que criou as dálias. Porque ele colocou nas flores o seu texto. Porque os mais espertinhos, eu não. Eu procurava decorar. Mas, mesmo assim, eu queria o ponto ali perto de mim. Mas ele colocava as cópias. O Dionísio Azevedo também fazia isso. E um dia alguém falou, está muito cheio de flor demais. Veio o diretor-geral e falou, tira as flores. Quando o Fregolente, que era um nome importante na Tupi do Rio de Janeiro, onde é que estão as minhas dálias? Era nos vasos, se colocava nos vasos. Se colocava e lia. Neste seu lindo enfeite, dava para copiar muita coisa. Nesse dia 18 de setembro, Vida, o que você vai celebrar com a televisão? Eu preciso ler. Ah, por favor. O que você tem? Que programação que você tem? Eu tenho uma exposição itinerante com a colaboração da Secretaria de Cultura e eu vou, dia 22, que é já, inaugurar em Mogi das Cruzes um resumo daquela exposição que eu fiz o ano passado em São Paulo, Marcos da Televisão Brasileira. Vai ficar lá um mês. Depois vai para Jaboticabal mais um mês, São José dos Campos mais um mês, Orlândia no fim do ano mais um mês. Este é o primeiro evento que está já contratado por mim e tudo certo. Que maravilha, Depois você fica um mês em cada cidade, o público tem tempo para visitar e conhecer bem. Porque o interior ama a televisão, ama os artistas de televisão, não a mim, que já não sei, mas você é muito importante, você sabe disso. Se não fosse você levar essa obra itinerante, estar em programas de TV, falando e contando. Tem apoio da Associação dos Amigos do Museu Casa de Portinari, essa itinerância. Depois eu estou, mas ainda não fechei, uma exposição de televisores que eu tenho para o Lar Center. Quantos televisores você tem? Talvez 20 ou 25. O problema é não ter mais espaço, porque doações eu teria. Estão lá no museu? Estão lá comigo. Em setembro, eu tenho uma exposição da televisão Os 60 anos na Caixa Econômica Cultural, na Praça da Sé, que vai de 4 de setembro a 17 de outubro. Caixa Econômica Cultural. E no dia 18, eu tenho um show no Memorial da América Latina, já assinado com o Memorial. Esse show, que vai ser só um dia, eu quero contar resumidamente, eu quero homenagear pioneiros, enfim, fazer uma coisa que mostre a todos que, apesar de tudo, somos uma grande família. E que um dia alguém começou essa história, contar e formar essa história, que hoje a televisão, que a gente trabalha nela, vive dela, né, vive Vida? dela, ou e seja, é feliz, né? E é feliz. Olha, www.museudatv.com.br. Você pode entrar no site, vai encontrar todas essas datas, esses eventos importantes, celebrando os 60 anos da televisão brasileira, esta máquina maravilhosa que hoje a gente acessa em qualquer lugar, pelo celular, enfim. Uma coisa fantástica a tecnologia, mas esta mulher
Ah, meu Deus, quanto ela viveu e quanta dificuldade.